ninguém é cristão, não quero saber de você aqui. Ou seja, aquele cara que pensou que ia chegar dominando, que ia chegar sendo pastor, nem recebido foi. Teve que Barnabé chegar nos discípulos e falar assim: olha, vem cá, ele foi convertido, ele teve um encontro com Jesus. Então acreditar em Barnabé, falou, então tá bom, então ele vai ficar aqui. Só que Saulo, irmãos, quando ele começou a ser o pastor daquela igreja, ele começou a mostrar que ele tinha muito conhecimento, ele queria se amostrar para o povo, ele queria mostrar que ele era o cara, sabe, irmão? Só que mal sabia ele que Deus ele não quer o seu diploma, Deus ele não quer a sua casa, seu carro, Deus quer você. Então assim, irmãos, os pessoal falaram assim: esse cara aí, a igreja não ia, a igreja não prosperava com ele lá, porque ele estava se achando demais, irmãos. Aí os pessoal falaram: Saulo, vai embora. Ele falou: não vou. Aí Deus falou: Saulo, sai daí. Ele falou: não vou sair. Teve que sair a reboque, irmãos, igual o Ló saiu de Sodoma. Aí quando ele saiu, irmãos, ele foi para Cesareia, da Cesareia ele voltou para a terra dele, que era Tarso, ou seja, foi começar de novo. O Espírito Santo tinha que trabalhar nele, irmãos, ficou no anonimato, esquecido, ninguém sabia mais dele. Olha, irmãos, a Bíblia fala deles no capítulo 8 e 9 de Atos, depois vai falar dele só no capítulo 13, que ele ficou esquecido, porque Deus estava falando assim: olha, Saulo, eu não preciso de você não, amigo, é você quem precisa de mim. Então vai ter que trabalhar, irmãos. Muitas vezes é isso que Deus vai fazer, ele vai trabalhar em você, para depois trabalhar através de você. Perceberam? Então ele falou assim: olha, você está precisando ter os pés no chão. Quando a gente começa a se achar demais, irmãos, aí o tombo é grande. Sabe, vocês lembram do meu amigo que veio ministrar aqui, o Silvano? Silvano, a gente estava juntos. E quando a gente ia fazer a apresentação de trabalho, a gente ia se achando. Vamos lá, Silvano. Os pessoal falavam assim, ó: ih, o Bruno e o Silvano vão começar a falar. E a gente falava, irmãos, segurança do trabalho, sabe? Não, é isso. E a gente se achava mesmo. Mas quando a gente se converteu, irmão, ele primeiro, ele contou aqui pra gente. Ele foi na frente lá falar e ele começou a tremer todo. Porque é diferente, irmão. Quando eu vim pra cá, eu falei: Fernando, deixa eu ministrar. Fernanda falou: tudo bem, Bruno, vai lá. 7h20, irmãos, eu vim pra cá pra frente. Fernanda pegou a água, sentou, eu falei: irmão, tá bem. Irmão, não é assim, por causa que quando é pra Deus, irmãos, a gente não adianta o conhecimento que a gente tem. Ou você deixa o Espírito Santo te usar, ou não vai sair nada. É assim que funciona, irmãos. Então Saulo, ele tinha que ser trabalhado nisso, a humildade dele. Ele tinha que botar os pés no chão. 3 anos e meio, irmãos, o Espírito Santo trabalhando na vida dele, trabalhando a humildade dele. Passa o tempo, irmãos, havia a primeira missão. Tinha um rei, precisava ouvir falar de Deus. A irmã se emocionou ali, ó. Deixa lá, calma aí. Vou ver com a água. E aí, irmãos, quando o rei, ele precisava falar de Deus, só que tinha um feiticeiro que trabalhava para ele. E o feiticeiro não deixava ninguém chegar perto do rei. Por quê, irmãos? Porque se o rei se converte, o feiticeiro perde o emprego. Porque crente, irmão, não acredita em feiticeiro, certo? Crente não acredita em mágica. Então o feiticeiro não deixava ninguém chegar perto do rei. Aí vem a primeira missão. O Espírito Santo fala assim: olha, tem uma missão para Barnabé e Saulo. Olha só, irmãos, Barnabé e Saulo. Ou seja, Saulo ainda era a segunda opção. E aí eles foram. Quando chegaram lá, irmãos, o feiticeiro não deixava chegar perto do rei. Aí Saulo começou a orar: você está com Satanás em você, você vai ficar cego, porque você não está deixando ninguém chegar perto do rei. Ele começou a orar e o feiticeiro ficou cego, irmãos. Aí chegaram no rei, falaram de Deus, o rei se converteu. Irmãos, aí todo mundo ficou: esse Deus, esse Saulo é poderoso. E é aí, irmãos, que começa a missão dele. É nesse momento que a Bíblia para de chamar ele de Saulo e ele começa a ser chamado de Paulo. E aí ele começa, irmãos, essas cartas todas que nós começamos a ver aí, ó. Começou a missão dele. É Romanos, irmãos, é Filipenses, é Efésios, é Gálatas, enfim. E aí, ele, Barnabé e João Marcos estavam indo numa missão. Só que assim, irmãos, quando ficaram sabendo que era para viajar, João Marcos falou assim: olha, eu não vou não, para vocês dois, porque é assim, né, irmãos? Tem gente que está com você, né? Vamos lá, a gente está junto. Na primeira dificuldade, Fernanda, vai lá, você lá aqui. É assim que funciona, irmãos. Imaginem só, então João Marcos saiu. Barnabé e Paulo foram, resolveram tudo que tinha de resolver. E quando voltaram, João Marcos viu que deu certo. Falou: opa, agora eu vou com vocês. Paulo falou: com a gente não, você não vai não. Aí Barnabé falou: não, deixa ele ir. Paulo falou: ele não vai. E aí Paulo e Barnabé começam a ter uma briga. Aí os dois se separam. Aí muda agora a dupla. Agora vai Paulo e Silas. Paulo e Silas, irmãos, seguem na missão. Mas Barnabé e João Marcos também. Só que aí, irmãos, Paulo estava tão humilde
que quando ele encontrou com Pedro, sabe Pedro, dos discípulos, que era outro cara problemático, quando Paulo encontra com Pedro, Pedro não queria falar de Deus para quem era gentil. Olha a humildade de Paulo. Ei Pedro, quem é você? Que cristão é você que está escolhendo pessoas para falar de Deus? É para falar para todo mundo? Você está escolhendo, por que com ele você fala e com ele aqui você não fala? Eles tiveram uma briga, irmãos. E aí Paulo sai junto com Silas e vai para uma cidade chamada Macedônia. Irmãos, quando ele chega em Macedônia, uma mulher fala: você é Paulo? Você é isso? Começa a falar a vida de Paulo. Ô irmão, uma pergunta aqui. Você já foi para Maceió? Não? Imagine a Fernanda chegando em Maceió. Ela nunca foi lá. Assim que ela chega no aeroporto, a mulher fala: ei, você é a Fernanda, né? Você é mãe da Laura, você é amiga da Laura. Você é isso, você é aquilo, você é formada nisso, você é daquela igreja lá, CMD, daquele rapaz bonito lá, o Bruno. A Fernanda ia falar: você estava indo bem. Mas não, irmão, ia assustar, certo? Ia assustar, né, irmão? Ia assustar. Como assim? Chego num lugar que eu nunca fui, a pessoa... Mas, irmãos, vocês lembram que quando Jesus falou com Paulo